quando você fala o tempo todo sobre os seus problemas, das suas dificuldades, da sua doença, quando você repete suas dores e mágoas, quando você repete uma situação desafiante várias e várias vezes, você está alimentando energeticamente o campo vibracional dessa situação. Então, você está aumentando o campo da frequência do problema e, consequentemente, está criando mais problemas. Gente, por favor, pare de falar dos seus problemas para você e para os outros. Querido ouvinte, você já percebeu como a mente pode transformar um simples acontecimento em um grande sofrimento? Como às vezes nós vivemos mais no medo do que no mundo real, né? Naquilo que a gente concebe como mundo real. Será que o problema é mesmo real? Ou é a nossa atenção que transforma o acontecimento em algo maior do que ele de fato é? Você já parou para pensar o quanto que nós transformamos os desafios da vida em monstros apenas porque escolhemos dar a ele toda a nossa atenção? E quando o assunto é saúde, então, né? Será que falar sobre a doença não seria, muitas vezes, uma forma inconsciente de alimentar essa doença? O que é que você está ganhando por permanecer doente e não está consciente disso, hein? O que você ganha falando dos seus problemas? Gente, esse monte de pergunta que eu acabei de fazer é para provocar você para vir com a gente nessa reflexão sobre como é que você está usando a sua atenção, a sua fala e a sua energia em situações que não deveriam ter tanta atenção. Porque talvez, e apenas talvez, você esteja mantendo vivo aquilo que já poderia ter sido curado há muito tempo. Vamos entender isso? Fica com a gente aí até o final do programa, porque para entender como os problemas e as doenças são potencializadas, a gente não tem outro caminho, a gente tem que falar de escolha. Não é isso, Eliane? É isso mesmo. Todo problema ganha força e tamanho quando colocamos a atenção e a energia nele. E na maior parte do tempo, o problema não está no que acontece, mas no que pensamos sobre o que acontece. É o julgamento da mente, é a definição que a mente dá para a situação, a repetição mental, o apego emocional, que dão forma, corpo, peso àquilo que, em essência, é só um fato e uma experiência transitória. O Eckhart Tolle, um autor do best-seller muito legal, O Poder do Agora, nos lembra que o sofrimento não está no agora. Ele só existe na história que você conta sobre o que passou, ou no medo do que ainda virá. E o problema se fortalece quando a mente se torna a sua morada. Então, a principal causa da infelicidade nunca é a situação em si, mas sim os seus pensamentos, os pensamentos que você tem sobre a situação. É a forma como a mente interpreta os fatos que vão tornar o fato se transformar, aí sim, no problema. Portanto, gente, presta atenção, todos problemas são ilusões da mente. E a fala tem um papel muito importante nisso tudo, né, Eliane? Sim, a fala é uma ferramenta de criação por excelência. Você sabia que a palavra abracadabra, em hebraico, significa eu crio enquanto eu falo? Pois é, gente. Quando você fala o tempo todo sobre os seus problemas, das suas dificuldades, da sua doença, quando você repete suas dores e mágoas, quando você repete uma situação desafiante várias e várias vezes, você está alimentando energeticamente o campo vibracional dessa situação. Então, você está aumentando o campo da frequência do problema e, consequentemente, está criando mais problemas. Gente, por favor, pare de falar dos seus problemas para você e para os outros. Pare de falar das suas doenças ou da sua doença. Falar em dificuldades, em falta de dinheiro, ficar falando do desemprego. Vocês não percebem que está reforçando todas essas energias e criando cada vez mais a situação em si? É como aquela pessoa que você encontra em algum lugar e pergunta, e aí, como é que você tá? Como é que anda a vida? E a pessoa descarrega um caminhão de problema na tua cabeça, Pois é. E sabe o que é interessante? Repare isso que eu vou falar agora. Toda vez que a gente fala de um problema, a gente sente, coloca ênfase, muitas vezes alteramos o tom de voz, nosso coração começa a bater forte, começa a palpitar. Começamos a sentir
e é reviver exatamente o momento inicial daquele suposto problema. Não é assim? E para que reviver uma situação traumática? Para que colocar energia em algo que não é legal, que só te deixa para baixo? A gente já falou aqui inúmeras vezes, a gente não vai parar de falar. O universo é mental, gente. O universo é mental. Portanto, tudo que você afirmar com emoção, você fortalece, seja para o bem ou para o mal. A neurociência já comprovou que repetir narrativas negativas reforça os circuitos cerebrais da dor, gente. A repetição de pensamentos negativos gera um estado de alerta constante no seu organismo, sabe? O seu cérebro ativa uma coisa que a gente chama de eixo HPA, que são as iniciais do hipotálamo, da hipófise e da adrenal. E isso vai disparando uma liberação, de cortisol e de adrenalina no seu organismo, que são os hormônios do estresse. E isso, no longo prazo, pode afetar a sua saúde física, se é que ela já não foi afetada. Ou seja, falar do problema é o mesmo que expandir o problema, porque esse processo não termina na tua fala. É muito comum quando alguém é internada, por exemplo, por qualquer problema, e chega uma visita no hospital e aquela pessoa conta a história todinha que levou ela a ser internada. Ela conta detalhes do que aconteceu. E ela faz isso como uma maneira de, entre aspas, acolher aquela visita. É um ato de consideração por um familiar ou por um amigo que foi visitá-la. E quem vai visitar ouve a história toda na melhor das intenções também. Gente, vocês não têm ideia de como isso é prejudicial e só piora o quadro daquela pessoa. Teve algum problema de saúde? Zíper na boca. Fica quietinho. Só aqueles mais próximos que ficam sabendo e isso já é o suficiente. Faça isso e você vai ver como a cura acontece bem mais rápido. Quanto mais a gente se esforça para se livrar da dor, maior é a dor. O que quer que lute, fortalece. E o que resiste, persiste. Não lute contra os seus problemas, seja qual natureza for, saúde, financeiro, familiar, relacionamento, não importa, gente. Nunca lute contra eles. Quanto mais você é capaz de honrar e aceitar o momento presente, mais você fica livre da dor e do sofrimento. Mas aceite-o em silêncio, aquieta a sua mente. Eckhart Tolle tem uma explicação muito boa para a gente aprender a lidar com tudo isso. Ele diz assim que ninguém escolhe disfunção, conflito ou dor. Ninguém escolhe insanidade. Elas acontecem porque não há presença suficiente em si para dissolver o passado, porque não há luz suficiente para dissipar a escuridão, porque nós não estamos totalmente presentes, totalmente no aqui. Enquanto a gente não acorda, a mente condicionada vai continuar dirigindo a nossa vida. Qualquer que seja a situação que você estiver vivendo ou que você já viveu, aceite-a. Não queira se livrar dela. Tenha a consciência que isso foi resultado de uma escolha que você fez anteriormente. Causa, efeito e reação. E seja o que for, não carregue culpa. A gente faz escolhas inconscientes porque não estamos no presente. Se estivermos presentes, acessamos a consciência de tudo e de todos e nunca faremos uma escolha inconsciente. Então, sempre trabalhe com o momento presente, com a situação no momento e nunca contra o problema em si. Faça daquele momento desafiador seu amigo, seu aliado, não seu inimigo. Faça da doença sua amiga e não sua inimiga. Faça as pazes com ela, faça as pazes com as suas dificuldades. Isso, gente, milagrosamente transformará qualquer situação. Sempre que algo negativo acontecer com você, há uma lição profunda oculta, embora você ainda não possa vê-lo naquele momento. Então, a perfeição divina age sempre e em tudo. Confie. Antes de entrar no ar, a gente perguntou para o pessoal do Instagram, se já resolveu algum problema. Quem não, né? Pois é. O desafio, o problema, ela é a mola propulsora para o despertar da sua consciência. Toda dificuldade, toda doença, todo desafio tem um único propósito: acordar a sua consciência para algo muito mais grandioso. Gente, ser amigo e aliado de um desafio, de uma doença, não significa que você deva ser conivente com isso. Aceitar e ficar esperando algo milagroso acontecer. Não é isso. Haja com consciência e faça aquilo que é possível fazer. Precisamos aprender a silenciar nossa mente e o nosso coração com sabedoria para nos curar. E silenciar não é reprimir, é sabedoria. É escolher onde colocar a energia.
Existe a proatividade sem desespero, sem angústia. Quando você silencia sobre o problema e coloca atenção na solução, na gratidão, na fé, no seu corpo se curando, você muda a vibração e milagrosamente as coisas se transformam em bênçãos. Pois é, o que Jesus, né, no Evangelho dizia toda vez que ele fazia uma cura? O meu poder curou? Era isso que ele falava? Não. Claro que não, né? Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Presta atenção, ele dizia, a tua fé te curou. O poder está em cada um de nós. A fé é nossa, gente. A capacidade e a potência é nossa. Então, use isso em seu benefício. Outra que Jesus também, né, fazia sempre, ele nunca focava a atenção dele na doença, né? Ele focava na presença divina, que é o que cura. Quando ele encontrava alguém enfermo, ele não perguntava o que você tem, que doença que você tem, nada Como você disso, ficou né? doente? O que aconteceu? Ele perguntava, você quer ser curado? Basta. Foco, energia e atenção na cura. Foco, energia e atenção no positivo. E é só isso. E essa presença não está no barulho da mente, mas no silêncio da consciência desperta. Então, quanto mais você for capaz de honrar e aceitar o momento presente, mais você fica livre da dor e do sofrimento. Vocês perceberam que eu falei? Honrar. É isso mesmo. Devemos honrar nossos desafios porque eles são consciência maior. É aquele momento que você é convidado a fazer uma reflexão sobre as suas escolhas. É aquele momento que você é convidado a olhar para dentro de si e reconhecer aquilo que não está legal, aquilo que está oculto em você há muito tempo e vem te prejudicando. Veja que bênção, gente. Então, por que lutar contra uma bênção? Qual o sentido de querer se livrar de algo que vai nos tornar ainda mais fortes, mais conscientes da grandeza do nosso ser? Os cabalistas, né, a cabala, que é a parte mística do judaísmo, os cabalistas dizem que quanto mais nós trazemos consciência para dentro da gente, pior, entre aspas, a gente fica. Eles se referem a Deus, a consciência divina, como sendo a luz. Por isso, quanto mais luz nós colocamos dentro da gente, mais nós enxergamos aquilo que não está legal. Porque iluminando o nosso mundo íntimo, a gente consegue ver as nossas sombras. E é isso que é legal, né? É ótimo que seja assim, porque sabendo que ela está lá, você pode limpar, você pode se melhorar, você pode transformar essa sombra em luz. Percebem como estamos iludidos com os nossos pensamentos problemáticos? Então, depois de tudo que falamos, será que o problema é real mesmo? Ele vai ser real dependendo do foco que você está colocando nele e onde você está vibrando. Na terceira dimensão, onde tudo é matéria e tempo linear, o problema parece real. Mas na consciência superior, como já falamos, tudo é experiência, aprendizado e libertação. Isso não significa negar a dor, mas sim não se identificar com ela. O que você vive hoje, gente, não é um castigo, não é uma punição, mas sim um convite para despertar a sua consciência da ilusão da matéria. Gente, a vida na matéria, ela tem ferramentas que empurram a gente para a limitação. Uma dessas ferramentas é o apego, por exemplo. Então, é importante a gente se perguntar, eu estou apegado à minha dor? Não como quem carrega um fardo, mas como quem se agarra a essa dor por medo de soltar. Fazer essa pergunta é fundamental, gente, porque o simples fato de ver esse apego já é o começo do desapego, percebe? Às vezes, deixar as coisas acontecerem, permitir o fluxo da vida seguindo o seu curso, é um ato de poder muito mais profundo do que se sustentar pela força, se sustentar pelo controle. Então, investiga sempre o que está acontecendo dentro de você nesse momento, tá? Não é pensar lá atrás nem no futuro, é nesse momento. É agora. Isso faz você vir para o presente. É uma forma de sair da mente que revive, que julga, que repete e entrar na consciência que observa, que acolhe e que libera. Exatamente, isso que o Edgar falou é muito importante, esse apego. Tem pessoas que não sabem viver sem a dor, então algo está errado aí. Então olha para dentro, né, veja o que precisa ser mudado, porque essa dor já está aí do seu lado faz tempo, né? Então quando paramos de lutar contra nossos sentimentos e os fatos, passamos a observá-los como um mero observador. Percebemos que a dor não é quem somos. Ela estava apenas sentada conosco ali há muito tempo, pedindo para ser vista com compaixão. Você não precisa se livrar da dor, você não precisa ficar ali curtindo, não se identifique com essa dor. Você só precisa
não se apegar a ela. A chave da transmutação está no agora, no foco, na fala, na frequência que você escolhe carregar. Então, eu te convido, observe onde você está colocando sua atenção. O que você está afirmando todos os dias com sua boca, com seus pensamentos, com seu sentimento. O problema só é problema porque você alimenta essa ideia. Agora, no presente, para o problema continuar existindo, só depende de você, né? E isso é muito importante. Você tem todo o sagrado direito de escolher se você quer continuar alimentando esse problema ou não. Você quer continuar se identificando com essa dor. O Eckhart Tolle fala o seguinte: tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você fala, você ancora. Gente, isso é muito importante. Tudo aquilo que você fala, você ancora. Tudo aquilo que você silencia com sabedoria se dissolve ou se transforma. Olha que mágico. E tudo aquilo que você aceita com consciência se cura. Esse trechinho da fala dele é muito poderoso, né? Então, olha só. Tudo aquilo que você foca, cresce. Como isso é verdadeiro, né? Você já percebeu? Quando você tem uma dor, você só fica pensando na dor? Ela aumenta, né? Não para de doer. Agora, quando você tira a atenção da dor, sei lá, você começa a ver um filme na TV, você começa a prestar atenção no filme, a dor desaparece. É muito legal isso, né? Caio. Quando você lembra dela, começa a doer de novo. Começa a doer de novo. Interessante, né? Aquilo que você fala ancora, né? Você já percebeu que tem gente que vive falando? As repetições são várias, né? Vamos pegar um exemplo. Tem gente que fala direto, mas tá difícil. Não use esse tá Isso difícil. é difícil. Tal coisa é difícil. É difícil. Ela tá Como é a vida da ancorando, pessoa que fala isso? Ela está ancorando dificuldade na vida dela. É muito complicado isso. Então, repete de novo. Vamos repetir de novo isso, né? Tudo aquilo que você foca, cresce. Você alimenta. Tira o foco. Tudo aquilo que você fala, você ancora. Acabamos de falar. Tudo aquilo que você silencia, olha que mágico. Silencia, aquiete a mente, né? Com sabedoria, se dissolve ou se transforma. E tudo aquilo que você aceita com consciência se cura. Como eu falei, não é aceitar, né, ser conivente com aquilo, mas é aceitar com a consciência da perfeição divina. Então você quer se curar, você quer resolver seus problemas, você quer criar algo novo na sua vida, algo leve e feliz, então pare de alimentar o velho. Pare de alimentar seus problemas, suas dores, a doença, como se fosse tudo isso extensão do seu ser. Você não é a doença, você não é o problema, você não é a dor. Viva o presente, gente. Reconheça, perceba o seu verdadeiro ser, que é divino e criador das infinitas possibilidades que estão aqui para todos. Tudo o que a gente tem é o agora. A vida começa, gente, agora. Esqueça o passado. É agora. A cura começa agora. A solução da sua dificuldade começa agora. O momento presente é a chave da libertação. Então, viva o aqui e agora e liberte-se das correntes da mente, das correntes do tempo, do passado ou das preocupações futuras. Do padrão, né? Do padrão escravizador que a mente aprendeu a funcionar e que te controla completamente. Fala para sua mente quem é que manda. Começa a dizer para ela quem manda aqui sou eu. Exato. E aí você quebra essa corrente de pensamento negativo que te coloca nesse buraco sem fundo, né? Gente, isso é muito milagroso. As rédeas da sua vida tá com você. Então, assim, é saber, quando perceber a limitação adulta entra em ação. Fala, não é assim. Puxa a rédea. Para que você está alimentando uma limitação, alimentando um problema, alimentando uma doença? A doença, gente, é isso. Pare de falar da doença. Pensa na cura. Pare de falar no problema. Pensa na solução. Fale da solução. Mas Eliane, não tem solução. Isso não é verdade. Né? Tem. Tudo tem solução. Tem. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Porque Tudo. tem muitos espaços, muitos lugares, muitas terapias, muita gente capaz de te dar suporte para você poder sair desse lugar. Se você não está encontrando a solução, é porque você não está vivendo o presente. Tá? Isso, gente, é lei, é fato. Fica na presença que você começa a ter consciência de muita coisa. Querido ouvinte, fez sentido para você? Você gostou desse conteúdo? Então começa a seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram. O Instagram da Eliane é @ElianeBim e o meu Instagram é @EdgarBim. Eu sei que você não larga o celular para nada, então já entra no Instagram agora e começa a seguir a gente. E entra lá no nosso canal do YouTube, né? No YouTube também. Acesse o YouTube, canal BIM91, BIM91.
Aproveita, se inscreve, ativa lá o sininho das notificações e compartilha os vídeos, né? Compartilha com quem você acredita que conteúdos como esse podem ajudar. E se você quiser agendar ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos de psicanálise sistêmica, de hipnoterapia e de constelação familiar, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu WhatsApp é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem o nosso programa começa mais cedo, verdade, começa ao meio-dia. É um programa especial com 1 hora de duração, você não pode perder. Se liga com a gente, sábado que vem, meio-dia. A gente espera todo mundo. É isso aí. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.